Abra a Bíblia de vocês junto comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Vamos ler o capítulo 37. Obrigado, querida. Deus abençoe. Capítulo 37. É uma porção da palavra muito conhecida de todos nós, mas tem muito a nos ensinar. Acharam? Ezequiel 37, vai aparecer aí na tela também. Diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize o Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: Nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: O meu povo vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair vocês, o meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Até aqui. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Pai, mais uma vez a tua palavra está sendo exposta. E ela, sempre que sai, ela produz aquilo para qual o Senhor deseja. Por isso, Pai, que a tua palavra encontre agora em nós um coração tranquilo, uma mente tranquila. Cativa esse momento, cativa a tua palavra. Fala conosco, Senhor, de forma profunda, de forma íntima, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para dizer esta noite para a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz e que possamos sair daqui, Pai, um pouco mais perto da tua presença. Obrigado, Pai, é no teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei quando eu estava fazendo a 6ª série. E naquela 6ª série, na minha sala, existia uma moça, uma menina, e eu estava gostando dela. Imagina, eu era garoto. E eu estava com vergonha de falar para ela o que eu estava sentindo. E os colegas da escola falando assim: não, vai lá, fala para ela, se declara para ela. Eu falei: mas como é que eu vou fazer isso? Né? Imagina a vergonha. Tomei coragem e fui e me declarei. Vocês querem saber o resultado? Paguei maior mico. Pensa numa vergonha. Ela nem aí para mim. Né? Mas eu fui lá e declarei para ela o que eu gostaria de ter declarado, daquilo que eu estava vendo, a situação que eu estava vendo, a situação que eu estava sentindo. Mas por que eu lembrei disso? Porque o profeta Isaías passou por isso. Ele viu uma situação que ele estava vivendo, uma situação que estava na frente dele,
E ele simplesmente recebeu uma ordem de Deus, o seguinte: vai lá, vai nesses ossos secos e fala, profetiza, fala o que você precisa falar. E o tema da nossa mensagem hoje é exatamente isso: profetize no vale de ossos secos. Ezequiel, na verdade, ele era um profeta, um judeu que estava cativo. Ele estava ali na Babilônia, e ele viveu mais ou menos 6 séculos antes de Jesus Cristo. E ele, durante 22 anos, ele recebeu pelo menos 14 visões. Quando eu li o livro de Ezequiel, comecei a contar as visões. Ele recebeu pelo menos 14 visões, e uma delas era exatamente essa visão que ele teve dos ossos secos. E Deus chegou para Ezequiel e disse: o que você está vendo? Qual é a situação que você está vendo? E ele falou que ele estava vendo os ossos secos. E Deus falou para ele: é possível esses ossos terem vida? É possível esses ossos, essa situação que você de repente está enxergando, mudar? Agora a resposta de Ezequiel é interessante. Ele diz assim: só tu sabes, Senhor. Só tu sabes. Ele foi moderado em responder. Ele disse: é o Senhor que sabe. O que eu entendi com isso é o seguinte: esse poder para realizar essa mudança é só o Senhor que determina, é só o Senhor que sabe, é só o Senhor que conhece. O que eu estou vendo é um vale de ossos secos. O que eu estou vendo é uma situação morta, mas é o Senhor que sabe o que vai acontecer com esses ossos, com esse vale que está diante de mim. E esses ossos representam o povo de Israel. E, de repente, eu estou falando com alguma pessoa aqui à noite, com alguém que, de repente, está se sentindo assim, como um osso seco. Não vê mais saída, não vê mais perspectiva de vida, de repente está se sentindo inútil, está se sentindo que mais nada pode acontecer, está diante de uma situação, porque as situações da vida, queridos, eles nos pegam de surpresa. As situações da vida, elas são de repente. Hoje está tudo bem, de repente amanhã não está nada bem. Não tem como a gente prever isso. Hoje a gente de repente está na frente de um manancial, amanhã a gente pode estar na frente de um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. E era assim que aqueles judeus que estavam cativos na Babilônia estavam sentindo. Eles estavam se sentindo como ossos secos, sem vida, sem esperança, sem perspectiva, sem soluções. E Ezequiel, capítulo 37, fala exatamente isso que lemos. Versículo 11 diz assim: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos todos cortados. Essa era a sensação daqueles judeus presos na Babilônia. Mas Deus levantou o profeta. Deus se posicionou diante daquela situação. E quantas vezes nós já nos sentimos assim, sem esperança, sem perspectiva, cansados, destruídos por dentro? Várias vezes nos sentimos assim, porque a nossa vida ela não é uma linha reta. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida é que nem um batimento cardíaco. Às vezes está tudo bem, às vezes está tudo mal, às vezes está tudo bem, às vezes está tudo mal. É que nem um batimento cardíaco. Se a sua vida está assim, que nem o batimento cardíaco, seja bem-vindo, você está vivo. Você está vivo. E essa nação estava passando esse momento de aflição, se sentindo sem esperança,
sem perspectiva de vida, estavam cativos por um império babilônico. Esse império tinha sua cultura, esse império tinha sua forma de viver, esse império tinha os seus deuses, e aqueles judeus estavam ali, completamente sem fé e sem esperança, porque existem situações na nossa vida que a fé balança. Existem situações na nossa vida que a esperança começa a escorrer pelos nossos dedos. E a gente fala, e agora? O que eu faço? Entenda uma coisa, querido. Como Ezequiel, você é o seu maior profeta. Entenda uma coisa, eu não tenho nada contra profetas, eu não tenho nada contra profecias, pelo contrário, são homens, mulheres que são levantadas por Deus e são usadas por Deus. Mas atenção, toda profecia que você receber, confronta com a palavra de Deus, porque nenhuma profecia do alto vai de encontro com aquilo que já foi escrito. Nenhuma profecia do alto irá de encontro àquilo que já foi escrito. Então, existem profetas? Existem. Existem grandes homens de Deus? Existem. Existem grandes mulheres de Deus? Existem. Mas entenda uma coisa, você é o seu maior profeta. E o que você tem profetizado na sua vida diante, de repente, de um vale de ossos secos que você se deparou? O que você tem dito? Porque existe uma ordem de Deus. Deus virou para Ezequiel e falou, profetiza, fala. Deus poderia dar vida àqueles ossos, através da própria palavra? Poderia. Mas Ele queria que o próprio Ezequiel, diante daquela situação, profetizasse vida naqueles ossos. Ou seja, profetizasse solução para esse problema. Profetizasse cura para essa dor. Então, entenda, você é o seu maior profeta. Então, sempre que você abrir a boca diante de uma situação, abra para profetizar bênçãos para a sua casa, para a sua família, para as circunstâncias da sua vida, para os ossos secos que, de repente, você está vivendo. Não abra a boca para dizer aquilo que você está vendo, abra a boca para dizer aquilo que Deus mandou dizer. E Deus está mandando dizer o seguinte, há vida nesses ossos secos. Então, entenda, você precisa profetizar diante da situação que você, de repente, pode estar vivendo. E antes da gente entrar na aplicação dessa mensagem, eu separei aqui 4 atitudes de um profeta. Guarde isso. Se você entendeu agora que você é o profeta da sua vida, você deve abrir a boca para profetizar bênçãos, soluções. Entenda que tem 4 coisas que são fundamentais de todo profeta, de todo aquele que abre a boca para proferir bênçãos para a sua vida, para as situações da sua vida, para a sua casa, para os seus negócios. E a primeira delas é dependência. Dependência. Abra a boca na dependência de Deus. Profetize na dependência de Deus. Entenda o seguinte, Ezequiel ele estava ali completamente dependente do Senhor. O Senhor, a gente vê no versículo, que o Senhor o levou para o vale de ossos secos. Ele estava ali completamente entregue para aquela situação. Então, a primeira coisa que você precisa entender como profeta, como homem, mulher de Deus, diante de uma situação, é que você tem que ser completamente dependente de Deus. Amém? Segunda coisa, todo profeta tem que ter visão. O que é visão? Visão é diferente de vista. Vista são as circunstâncias que enxergamos. Visão é aquilo que Deus disse. Visão é aquilo que Deus profetizou para a sua vida. Visão é as promessas que Deus tem para você. Visão, ele vai além das circunstâncias. Então, o profeta, ele tem que ter visão. Ele tem que ver aquilo que Deus está mostrando para ele. E Deus, diante daquela situação do vale de ossos secos, estava mostrando o que para Ezequiel? Que existe possibilidade de vida, basta profetizar. Existe possibilidade de soluções, basta profetizar. Existe possibilidades de você ouvir aquilo que Deus está falando e colocar em prática para que haja vida nesse vale de ossos secos. Amém?
Terceira coisa, percepção. Todo profeta tem que ter percepção. O que é percepção? É entender quando Deus está falando. É perceber quando Deus está falando. E Ezequiel percebeu isso. Ele ouviu a voz de Deus dizendo, profetiza. Fala para esses ossos secos que haja vida. Uma vez me perguntaram, pastor, como é que eu sei quando é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus? Primeira coisa é que tudo aquilo que Deus fala para você não vai de encontro à sua própria palavra. Essa é a primeira coisa. Não vai de encontro à sua própria palavra. Segunda coisa, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Então, aquilo que Ele falou para você não é para gerar confusão, pelo contrário, é para gerar solução, é para gerar paz, é para gerar harmonia, é para gerar providência. Então, quando você ouve alguma coisa, quer saber se é de Deus, veja o que vai acontecer se você fizer isso. Vai gerar confusão? Então não é de Deus. Vai tirar a sua paz? Então não é de Deus. Então a gente precisa estar sensível com essa percepção para ouvir realmente a voz de Deus. E a quarta coisa é profetizar. O que é profetizar? É falar aquilo que Deus manda. Então Deus está mandando que haja vida nesses ossos secos. Então profetiza. Profetiza a vida nessa situação que de repente você pode estar vivendo. Como a gente sempre fala aqui, eu não sei o que você está vivendo, mas profetiza. Fala, Senhor, que haja essa solução, que haja essa sua ação sobre isso que eu estou vivendo, que eu estou passando, essa morte que chegou na minha frente, que está sendo representada por esse vale de ossos secos, essa sequidão, isso que está acontecendo na minha vida. Porque a gente, como ser humano, queridos, a gente tem o costume de sempre falar o que está acontecendo e nunca falar a solução para aquilo que é a realidade da nossa vida. Então, está doente, profetiza cura. Está angustiado, profetiza alegria. Está com a sua fé abalada, profetiza que a sua fé ela vai ser revigorada no Senhor. Comece a abrir a boca para sempre profetizar aquilo que Deus deseja para você. Nunca esqueça, você é o seu maior profeta. Amém, queridos? Bom, eu separei alguns pontos aqui importantes para quando você abrir a boca para profetizar para a sua vida, você precisa ter consciência disso. Toda vez que você entrar numa situação desagradável na sua vida, toda vez que você enfrentar um problema que você acha que não tem solução, toda vez que, de repente, você se deparar com uma situação que você fala, eu não tenho condições nenhuma de resolver isso. Então, agora você vai abrir a boca para profetizar. E quando você profetizar, primeira coisa, profetize sabendo que Deus está ciente de tudo. Profetize sabendo que Deus está ciente de tudo. Tudo que está acontecendo na sua vida. Tudo. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 e 2 diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, e me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era um enorme número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. O Senhor levou Ezequiel para um determinado lugar, e é interessante que ninguém conhecia aquele vale. Aquele vale estava ali. Existia aquele vale. Só que ninguém, nem o Império Babilônico, nem os judeus que estavam escravizados, conheciam aquele vale. Aí você vai falar, mas pastor, era uma visão. Tudo bem, era uma visão. Mas era uma visão que se tornou diante de Ezequiel uma realidade. Outras pessoas poderiam ter passado por aquilo ali, mas não. Ninguém conhecia a existência daquele vale, apenas o Senhor. O Senhor tinha ciência daquele vale, daquele momento, daquilo que estava acontecendo. Entenda uma coisa, a gente, de repente, pode esconder dos outros aquilo que a gente está vivendo. E é natural, nem todo mundo precisa saber aquilo que a gente está vivendo.
Existem pessoas certas para saber a nossa necessidade, os nossos problemas, os nossos vales. Nem todo mundo precisa saber, mas tenha certeza. Isso que você, de repente, está vivendo, Deus está ciente. Deus está sabendo exatamente o que está acontecendo. Sabe, quando sentimos, né, e quando estamos assim, secos por dentro, por fora a gente está bem. A gente está arrumadinho, as mulheres estão lá com o seu batom, maquiagem, está tudo bem, externamente está tudo bem. Mas lá dentro você está seco. Lá dentro, de repente, você está sem vida. Deus sabe disso. E eu vou mais além. Deus sabe o porquê você está assim. Então, grave isso. Quando você profetizar na sua vida, bênçãos para a sua vida, entenda que Deus está ciente profundamente do que está acontecendo. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. E para ilustrar bem esse fato da gente, de repente, estar destruído por dentro e por fora, a gente olha para a pessoa do lado aí, a gente vê, está bem, está maquiada, está arrumado, o homem está aí, mas você não sabe como ela está por dentro. De repente, você não sabe como ela está sentindo. De repente, você não sabe o dia que ela levou hoje. De repente, eu estou aqui em cima pregando, de repente, você não sabe o que eu vivi hoje, o que eu senti hoje. Mas Deus sabe exatamente o que a gente está vivendo. Entenda uma coisa. Uma historinha que eu quero contar, que existia um jardineiro que ele cuidava de plantas, de rosas, de flores, e ele resolveu plantar uma flor diferente no seu jardim. E ele cuidou com muito amor, adubou, regou, mas nada dessa flor desabrochar. Nada dessa flor florir. O tempo passou. Ele, como jardineiro, ele falou, deixa eu ver o que está acontecendo. E ele chegou perto da flor, abriu uma pétala e viu que tinha um verme comendo o coração da flor. Ela ia ser uma flor maravilhosa, mas tinha uma coisa ali dentro da flor que não deixava ela florescer. O jardineiro sabia disso, porque ele tem profundo conhecimento da arte do jardim. E Deus é assim com a gente. De repente você não está florescendo, você não está produzindo, você não está frutificando, porque você está seco por dentro. Mas entenda, Deus está ciente do que está acontecendo aí dentro. De repente você não tem mais esperança, de repente você não está vendo as coisas acontecerem, mas descansa, porque Deus sabe exatamente o que está acontecendo aí dentro de você. Então, quando você abrir a boca para profetizar, profetize ciente de que Deus sabe de tudo que acontece com a sua vida. Amém? Segunda coisa, quando você abrir a boca para profetizar na sua vida, profetize acreditando que Deus pode agir na sua vida. Ele é o único que pode agir na sua vida. Ele era o único que podia dar vida àqueles ossos secos. Ele é o único que poderia realizar aquilo que Ezequiel estava profetizando. Entenda uma coisa, quando você abre a boca para profetizar na sua vida, bênçãos, Deus é o primeiro a fazer essa profecia acontecer. Então, quando você começar a declarar, entenda, queridos, palavras têm poder. Afinal de contas, o mundo foi criado através do quê? Palavras. Palavra tem poder. Então, preste muita atenção ao que você está falando diante das situações que você vive. Preste bastante atenção. Se não tiver nada para falar de bom diante da situação que você está vivendo, silêncio. Agora, se for abrir a boca, abra para abençoar, para dizer, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Eu sei que Ele é Deus, eu sei que Ele é Senhor, eu sei que Ele está ciente de tudo que está acontecendo. E eu acredito que Deus pode agir em meu favor.
Ezequiel capítulo 37, versículo 3, diz o seguinte: E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Só o Senhor pode resolver, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode agir. Ezequiel deixou bem claro isso. Ezequiel deixou bem claro o seguinte: o poder para isso acontecer está no Senhor. Nessa situação que eu estou vivendo, que eu estou diante do vale de ossos secos, quem é o soberano é o Senhor, não eu. Resumindo, foi isso que Ezequiel falou. Só tu sabes. Só o Senhor sabe. Essa mudança que eu preciso diante desse vale de ossos secos, é só o Senhor que pode fazer. E de uma forma muito humilde, diante dessa situação, Ezequiel falou, Senhor. E ele não falou isso, ele falou soberano. Só o Senhor sabe. Então, queridos, Ele sabe. Ele sabe exatamente o que você pode estar vivendo e passando. Então, fale que nem Ezequiel, só o Senhor tem poder para agir nessa situação. E essa forma de resposta de Ezequiel é que Ezequiel acreditava que só o Senhor poderia agir naquele momento. E tem coisas na nossa vida, querido, que só o Senhor pode fazer. Então tira a mão, deixa Ele fazer. Tira a mão. Às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba piorando a situação. Então tira a mão e diz, só o Senhor sabe o que eu estou vivendo, só o Senhor sabe o que pode acontecer diante disso tudo. Sabe uma coisa, querido, a restauração que você precisa, esse novo tempo que de repente já vai começar a surgir na sua vida, essa nova história que Deus está começando a escrever hoje à noite, de repente, para cada um de vocês, só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Então, acredite que Deus está agindo da forma dEle, no tempo dEle e dentro da soberania dEle. Entenda isso. Então, profetize, Senhor, só o Senhor sabe o que pode ser feito na minha vida. Eu quero um novo tempo, eu quero uma nova história, eu quero novos começos, mas só o Senhor sabe. E Ele sabendo, descansa, porque o que Deus quer é o melhor para cada um de nós. A própria palavra de Deus diz que a vontade dEle é o quê? É boa, agradável e perfeita. A nossa vontade, ela pode até ser boa. A nossa vontade, ela pode até ser agradável, mas geralmente ela não é perfeita. Geralmente ela não é perfeita, só o Senhor. Então, profetiza sempre acreditando que o Senhor vai agir na sua vida. Você só está aqui hoje porque Ele já agiu. Você só está aqui hoje podendo ter esse privilégio de participar de um culto, de uma adoração, de um momento de receber a palavra, porque Deus já agiu na sua vida. Ele já te trouxe aqui, Ele já te levantou nessa manhã que teve, você já viveu, já trabalhou, já realizou, já conquistou, porque a boa mão do Senhor está agindo sobre a sua vida. E Ele vai continuar agindo, então profetiza crendo que Ele está agindo na sua vida. E tudo que é importante para você é importante para Deus, tudo. Todas as áreas da sua vida é importante para Deus. Por isso que Deus quer você por inteiro, Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Ele quer você como mulher e esposa, Ele quer você como filha, Ele quer você como profissional, Ele quer como marido, como filho, Ele quer você por inteiro. Tudo que você faz na sua vida, Deus quer participar. Então profetize no trabalho, profetize na família, profetize em casa, crendo que Deus já está agindo. Amém, queridos? Terceira coisa importante, quando você for abrir a boca para profetizar na sua vida, profetize sendo auxiliado pela palavra do Senhor. Profetize sendo auxiliado pela palavra do Senhor.
Não profetize pela sua vontade, não profetize por aquilo que você acha ou pensa, não profetize por aquilo que você está sentindo, não. Profetize pela palavra, sendo auxiliado pela palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 e 5, diz assim: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam o quê? A palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Mas fica muito claro o seguinte: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, o quê? Ouçam a palavra do Senhor. Então não abra a boca, se não vier daqui. Porque senão a gente vai estar falando aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente deseja. Sempre que for profetizar na sua vida, profetize sendo auxiliado pela palavra do Senhor. Por isso, queridos, esse livro precisa ser lido todos os dias. Nesse livro ele precisa ser meditado todos os dias. Não abra mão disso, não negocie isso. Esse livro é a fonte de toda a nossa profecia como homens e mulheres de Deus em relação à nossa vida e até a vida do outro. Então não te aparte desse livro, como foi com Josué. Medite nele dia e noite, para que você possa profetizar com segurança na sua vida, para que você possa profetizar aquilo que Deus quer para a sua vida. Entrou numa situação difícil? Corre aqui e veja o que Deus diz a respeito dessa situação. E abra a boca e profetiza aquilo que Deus disse. Amém? E eu creio, queridos, que essa noite Deus está profetizando aqui, Ele está falando aqui para você. Ele está dando uma palavra para o seu coração. Deus fala de várias formas. Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de um vídeo, Deus fala através de uma pessoa. Deus, Ele fala de várias formas. Mas a forma mais clara, profunda, intensa, verdadeira está aqui. Quando você abre a palavra de Deus, é a boca de Deus para a sua vida. Esse livro é uma profecia, do início ao fim. E uma profecia sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Em relação a quem? A nós, que somos seus filhos, filhos de Deus. Então abra esse livro e medite nele sempre que você for falar alguma coisa a respeito da sua vida, para você falar com segurança. O lugar mais seguro que a gente tem na vida é vivendo através das Escrituras, porque com ela não existe falha. Sempre que eu abrir a boca, Deus vai se comprometer a realizar, porque eu estou falando aquilo que é a vontade dEle para a minha vida. Amém, queridos? E é interessante que tudo na vida, em relação a Deus, acontece através da palavra. Deus criou todas as coisas através da palavra. Deus cura através da palavra. Deus restaura através da palavra. Deus transforma através da palavra. O que a gente precisa na vida, sabe o que é? Da palavra de Deus só. O que a gente precisa na vida é da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. É ela que nos sustenta. Olha o que o salmista disse no Salmo 119, versículo 28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalecei-me segundo a tua palavra. Eu estou me sentindo um osso seco. A esperança está saindo das minhas mãos. Mas eu me fortaleço segundo a tua palavra. Tudo que a gente precisa, querido, está aqui, ó. Nesse livro. É tudo aquilo que a gente precisa. Se a gente vive isso aqui, se a gente coloca em prática esse livro todos os dias da nossa vida, a gente vive seguro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vão vir vales de ossos secos, vão vir problemas difíceis, vão. Mas se você estiver amparado por essa palavra, você passa por tudo e vence tudo em Deus.
O segredo da vida de um homem e de uma mulher de Deus está aqui. Está aqui. Então, é pela palavra que a gente traz vida aos ossos secos. Amém? Eu separei aqui um texto que eu achei muito interessante de um livro que eu li, de Charles Spurgeon. Ele foi um grande pregador, ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele foi um homem com profundo conhecimento e ele escreveu o seguinte: nenhuma língua toca as profundezas da minha natureza como a palavra de Deus. Nenhuma outra produz calma tão profunda dentro do meu espírito. Prefiro-a a todas as forças da natureza, pois a palavra de Deus é a fonte de todo o poder do universo. Suaviza a minha memória, ilumina a minha esperança, estimula a minha imaginação, dirige o meu juízo, comanda a minha vontade e anima o meu coração. Querido, é isso aqui, que mantém a gente de pé todo dia. É essa palavra que nos sustenta todo dia. Então, viva isso. Às vezes a gente lê tanta mensagem no WhatsApp, às vezes a gente lê tanta coisa que a gente recebe, e a palavra? Ela traz vida. Prefira sempre, de todos os livros, de todas as palavras que você recebe, prefira sempre essa, que ela não falha, ela é verdadeira, ela é única, e ela é poderosa para trazer vida a vales de ossos secos. Amém, queridos? Último ponto, quarto ponto, quando você for profetizar, esse é o mais importante. Quando você for profetizar na sua vida, profetiza sendo dependente completamente do Espírito Santo. Quando você for profetizar na sua vida, bênçãos para a sua vida, seja completamente dependente do Espírito Santo. Quando a gente chega no verso 9 do texto que lemos, de Ezequiel 37, a gente vê os corpos, todos já cobertos de carne. Todos os ossos se encontraram, montou aquele grande exército, mas eles estavam sem vida. Eles estavam mortos. E aí, eu imagino aquele silêncio no vale, porque quando os ossos estavam se juntando, a palavra diz que houve aquele barulho, igual barulho de chocalho, aquele monte de ossos, depois aquele silêncio. Aquele mar de cadáver, tudo sem vida. E aí, Deus vira para Ezequiel e fala: profetiza o Espírito. Profetiza a vida. Sabe, queridos, de repente você tem alguma coisa morta na sua vida. De repente você tem alguma coisa na sua vida que é um cadáver no chão. Está tudo bonitinho, tem pele, tem osso, estão os nervos, está tudo montado. Mas Deus está esperando que você profetize vida a essa situação. E foi o que Deus virou para Ezequiel e fala: profetiza. Profetiza. Então o Espírito de Deus veio e assoprou nos mortos. Ezequiel capítulo 37, versículo 10 diz assim: o fôlego de vida entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então, queridos, a profecia ela tem que ser contínua. Você deve profetizar na sua vida todos os dias. Acorda de manhã já profetizando. Eu tenho certeza que meu dia será uma bênção. Eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus planejou para mim, para esse dia, será extraordinário. Eu tenho certeza que tudo aquilo que se levantar contra mim não vai prosperar. Comece a acordar dessa forma. Isso é profetizar. Profetizar é declarar. Já acorde de manhã declarando vida para você. Porque eu já falei isso aqui também, quando você acorda de manhã é porque os planos de Deus ainda continuam de pé, senão você não precisava acordar. Quando você acorda de manhã é porque a obra que Deus começou na sua vida ainda vai continuar, senão você não precisava acordar. Então, quando você acorda de manhã é porque Deus está falando: levanta, porque aquilo que eu ainda tenho para você vai acontecer. Levanta, porque aquilo que eu profetizei na sua vida vai se cumprir.
Então você, como profeta da sua casa, profeta da sua família, profeta do seu trabalho, já acorda, olha, turbinado, falando: Senhor, essa é a vida que o Senhor me deu, esse é o dia que o Senhor fez, nele eu devo me alegrar, que tudo contribua para o bem, porque eu te amo, porque eu quero ter uma vida plena contigo de relacionamento, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, que meus filhos sejam guardados, protegidos. Comece a profetizar na sua vida. E é isso que aconteceu. Ezequiel profetizou vida, o Espírito encheu aqueles corpos, e eles se levantaram, e foi formado ali um grande exército. Sabe, queridos, quando não há espírito de vida, não há poder. Quando não há espírito de vida, não há poder. A palavra de Deus diz que aquele mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em mim e em você. Você tem noção disso? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em mim e em você. Ou seja, você pode ressuscitar tudo aquilo que está morto na sua vida, porque você já tem o Espírito dentro de você. Então profetiza. Coloque esse Espírito em ação. Coloque esse Espírito em ação. Zacarias capítulo 4 diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu o quê? Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito de Deus que vivemos, é pelo Espírito de Deus que caminhamos, é pelo Espírito de Deus que realizamos. E esse Espírito já habita em nós. Então o que você está esperando para reagir? O que você está esperando para dar vida a esse vale de ossos secos? O que você está esperando para viver um novo tempo, uma nova história e viver aquilo que Deus tem para você? Você já tem tudo que você precisa, eu já tenho tudo que eu preciso. O Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos habita em nós. Nós temos um poder que ainda não temos a capacidade de entender. Nós somos filhos e filhas de Deus. Esse poder habita em nós. Amém, queridos? Para terminar, o pessoal do louvor já pode chegar. Eu quero ler o final disso tudo. Existia um vale, existiam ali ossos secos, existiam ali cadáveres sem espírito. Mas no final da história existe uma promessa de Deus, diante dessa situação e desse vale. Ezequiel 37, versículo 12 e 14 diz assim: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair vocês, o meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Isso vai mudar, isso vai ter vida, você vai levantar, você vai sair dessa situação, mas profetize na sua vida sempre, todos os dias. Deus espera que você fale tudo aquilo que Deus já falou para você. Amém, queridos? Existe um novo tempo chegando. Existe uma nova história chegando. Antes a gente estava vendo tudo morto. Antes a gente estava vendo tudo parado, tudo estagnado, nada acontecendo. Mas Deus diz nessa noite: eis que faço nova todas as coisas. Um novo tempo está chegando. Creia nisso, um novo tempo está chegando. Mas profetize esse novo tempo. Profetize esse novo tempo. Comece a dizer para você mesmo, para a sua casa e para a sua família: eu ainda não vivi tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu ainda vou viver as promessas que o Senhor já me fez. Comece a profetizar na sua vida. Mantenha a sua fé sempre ativa. Mantenha a sua esperança sempre focada no autor e consumador da fé, que é o próprio Jesus Cristo. Mantenha-se firme, alicerçado por essa palavra, e tenha certeza que você ainda vai viver, como eu, os melhores dias da nossa vida no Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia.
Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei, de repente, se você se sente incapaz, se alguma coisa está angustiando o seu coração, se algum problema está fazendo você perder o sono, se algum problema está te dando desconforto, mas Deus está dizendo, um novo tempo está chegando, uma nova história está chegando, mas abra sua boca e comece a declarar isso na sua vida, comece a declarar aquilo que eu já te falei, comece a declarar vida nessa situação que aparentemente está morta, comece a falar, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, sabemos que o Senhor é soberano, sabemos, Senhor, que nada foge do Teu controle, sabemos que tudo está debaixo da Tua vontade. O Senhor é um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus que nos dá ordem clara, dizendo, profetiza na sua vida. Por isso, Pai, queremos estar prontos para, ao abrirmos a nossa boca, estar ciente de que o Senhor sabe de todas as coisas. Ao abrir a nossa boca, saber que o Senhor está agindo, que o Senhor é comprometido com aquilo que falamos, com aquilo que declaramos sobre a nossa vida, porque estamos alinhados, alicerçados na Tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, esse Espírito de vida que habita em nós, começa agora essa noite a se mover, começa agora essa noite a manifestar a Tua glória, o Teu poder sobre cada vida, e que esse Espírito comece a tomar conta da nossa boca e que possamos agora declarar novos tempos, declarar vitória, declarar novos caminhos, declarar cura, declarar tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nos dê a coragem, nos dê o discernimento e a sabedoria de profetizarmos todos os dias na nossa vida, porque a nossa vida é uma vida plena na Tua presença. Por isso, Pai, visita agora cada situação e transforma todas as situações em bênçãos para a honra e glória do Senhor. E que possamos, Pai, todos os dias ser profetas da nossa casa, da nossa família e de tudo aquilo que vivemos. Por isso, Pai, fica conosco e nos sustenta pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra desta noite, e que possamos estar sempre firmes e aliançados com ela, Pai. Obrigado, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.